Marco Braz quebra o silêncio e fala sobre Evander no Flamengo. É isso mesmo, minha rapaziada. Vamos falar também sobre a fim da linha para o Everton Ribeiro no Flamengo. E o Gabigol, hein? Gabigol, lembra aquilo que a gente contou para vocês lá atrás? Começa a acontecer, vou te contar o que está rolando. Mas antes de mais nada, deixa eu lhe pedir o seu like, deixa eu pedir seu compartilhamento, sua inscrição nesse canal, no botãozão vermelho aqui de baixo escrito inscreva-se. É muito importante a sua inscrição e o seu like, compartilha esse vídeo. E vambora para a notícia do Flamengo. Olha só, meus amigos, o Evander, jogador aí que está no radar do Flamengo. O Flamengo já fez a primeira proposta, foi negada. O clube pede mais dinheiro nessa negociação, como toda negociação do Flamengo. Marco Braz ontem foi questionado sobre a situação do jogador e não ficou em cima do muro não, hein? Jogador nível A, rapaz, classificado lá como pelos scouts do Flamengo como jogador nível A. Vamos entender o que o Marco Braz falou lá no GE. Ele disse o seguinte: há um interesse há bastante tempo. A gente acompanha desde a Dinamarca. Nós estávamos atrás dele, mas ele recebeu uma proposta da MLS que era boa para o clube. E o jogador entendeu que era a oportunidade de ir para o mercado promissor. O Flamengo tentava então já contratar, apareceu uma proposta boa para o clube, o jogador entendeu também que era boa para ele e acabou sendo negociado na época da Dinamarca. Fizemos uma proposta lá atrás, ele estava muito caro naquela época e optamos por ir em outro caminho, disse o dirigente ao GE, e segura que ele continuou. Então, meus amigos, não é de hoje que essa negociação, que esse interesse do Flamengo no Evander vem acontecendo. O próprio Marco Braz deixa bem claro que é um jogador que o Flamengo já vem monitorando há bastante tempo, desde a época da Dinamarca, quando ele jogava lá, e agora o Flamengo está firme na sua contratação. E aí, o Braz continuou falando sobre o jogador, o Evander não voltou ao radar, ele continuou, nós continuamos monitorando. Ele é monitorado nível A. Rapaz, ele é monitorado nível A, jogador nível A, classificado pelo scout do Flamengo, né? Segundo os scouts do Flamengo, segundo o Marco Braz, é o jogador nível A. Ele já tinha esse nível há 2 anos. Surgiu uma oportunidade agora novamente por conta do desejo do jogador de retornar ao Brasil, mas ainda é uma negociação difícil por conta dos valores, finalizou o Marco Braz falando sobre a situação do Evander, lembrando aí, né, que o jogador está valorizado, o Flamengo fez uma proposta abaixo ali dos valores, está tentando contratar o jogador comprando uma porcentagem menor, até o GE fala aqui, ó, o desejo inicial era adquirir 100% do direito econômico do Evander, mas agora a estratégia é outra, tá? O Clube Farol fez a proposta já, cerca de 60% ou 70%, tá? Uma outra alternativa seria a contratação por empréstimo, coisa que hoje está completamente descartável. Então o Flamengo está tentando comprar porcentagem menor do jogador, 60%, 70% do Evander, 100% o Flamengo não conseguiu nessa primeira proposta, já foi recusado. Então, é um jogador que está no radar do Flamengo, não é de hoje, e o Marco Braz agora, meus amigos, deixou bem claro, jogador considerado pelo scout nível A, e o Flamengo vai para cima do possante Evander. Sei que muitos estão, pô, Luiz Evander, pô, pelo amor de Deus, eu não conheço o jogador, não acompanho a carreira do jogador, por isso quando me perguntam qual a sua opinião sobre Evander, cara, eu tô em cima do muro. Se for comprar o jogador por um valor barato, não fazer um investimento alto para ver se vai dar um retorno, beleza, vai para cima. Agora, se for fazer um investimento altíssimo, aí é melhor trazer um jogador que está em liga mais atrativa. Claro que isso é uma das coisas que deixa o pé atrás. A liga que ele está inserido. É jogador nível A jogando nessa liga. Tem que saber como tá mais para projeção já numa liga mais competitiva como o Campeonato Brasileiro. Então, é muito difícil, tá, meus amigos? Falar de um atleta que você não acompanha. Falar de um atleta que você não vê jogos. Melhores momentos do YouTube engana muito. Eu não vou me basear por melhor momento do YouTube. Melhor momento do YouTube coloca lá o que o povo quer ver. O ideal seria pegar jogos dele, assistir jogos completos, compilado de jogos, jogo fora, jogo em casa, na época da Dinamarca, ver a evolução de um cenário para o outro. Isso aí, meus amigos, os scouts do Flamengo acompanham. Então, se eles lá consideram um jogador nível A,
como disse o Marco Braz, e o Tite aprovar a contratação, a chance de acontecer é grande. A gente, se contratar, é torcer para dar certo, mas eu, Luiz, tá? Não acompanho o jogador, muito difícil de achar jogos dele, muito difícil. Um ou outro jogo que tu acha ali, mas é bem complicado, assim, para fazer uma avaliação legal de um atleta sem você ver um compilado de jogos, beleza? Vamos seguir na pauta aqui, que tem muita coisa pra gente falar. Vamos falar sobre a situação do Everton Ribeiro. Do Everton Ribeiro, né, cara, tá pipocando informações aí que o Bahia já tem aí um princípio de acordo com o jogador. O Flamengo tentava, né, a sua manutenção, vem tentando a sua manutenção. É um pedido do técnico Tite, tá? O Tite quer a permanência do Everton Ribeiro. É aquilo, a proposta do Flamengo é uma proposta de 1 ano apenas, né? Sem mexer no valor salarial do Everton Ribeiro, o jogador queria 2, o Flamengo não estava disposto a dar 2 anos, mas o Everton Ribeiro é um jogador que o Tite conta demais com o jogador, entrou na negociação, deixou bem claro para a diretoria que conta com o jogador para a próxima temporada, e o Bahia, né, assim como outras equipes, estão bem interessadas. As informações que vêm saindo é que o Bahia está bem adiantado, alinhado com a situação do Everton Ribeiro. Até ontem, rapidamente perguntei a uma pessoa sobre a situação, a pessoa até falou: Luiz, me estranha demais essa situação do Everton Ribeiro, principalmente da saída do jogador, porque era um consenso de todos, do Flamengo, do Tite, pessoas lá dentro do Flamengo, que entendia que o Everton Ribeiro deveria sim permanecer no Flamengo por mais uma temporada. O que pega é isso, o jogador quer um contrato mais longo, o jogador quer 2 anos de contrato e o Flamengo está disposto a dar 1. Luiz, tu acredita numa reviravolta, o Flamengo cedendo? Olha, enquanto o jogador não assinar com Bahia ou com qualquer outra equipe, eu acredito sim, tá? Numa reviravolta, porque o Flamengo está tendo dificuldade no mercado de buscar jogadores, de buscar reforços. Perdeu um Everton Ribeiro no ano que vai ter Copa América, no ano que o Flamengo vai perder o seu coração do time, Arrascaeta, Pulgar, De La Cruz, jogadores são convocados. O Flamengo entende também que o Gerson é convocado. Eu não sei se o Flamengo realmente não vai ceder para permanecer com o jogador. O Tite quer muito jogador. Ontem a gente trouxe na nossa live, quem participou justamente com o Robinho, né? Sobre esse cenário que o Tite vem pressionando a diretoria pelos reforços. O Landim, a diretoria, quando contratou o Tite, prometeu mundos e fundos, que contrataria jogadores, e até agora só o De La Cruz, com uma negociação que já vinha se arrastando. E aquilo, pagando a multa. Não foi uma negociação de sentar, botar o bumbum na cadeira e vamos aqui negociar e entender o melhor cenário. Então, no caso hoje do Everton Ribeiro, eu não me surpreenderia numa reviravolta dentro do Flamengo, porque o mercado não tá fácil contratar jogadores. E aí, pra gente já entrar na discussão, Matias Vinha, por exemplo, jogador da Roma, o Flamengo já começa a alinhar lá junto com o Bragantino, tentando botar o Juninho Capixaba na negociação também do Léo Ortiz. Justamente porque por conta da dificuldade de buscar jogadores. Então, não me surpreenderia, tá, se o Flamengo fizesse aí o Everton Ribeiro acabar ficando no Flamengo, apesar que não conta que o Bahia está bem adiantado. E ontem saiu, né, na imprensa aí essa tentativa do Bragantino de tentar estender o vínculo do Léo Ortiz, né? A última cartada aí da renovação com o Léo Ortiz. O Flamengo segue nas conversas. Ontem, Marco Braz em São Paulo aproveitou para alinhar alguns cenários lá, né? Na posse do presidente do Corinthians, falaram sobre a situação do Fausto Vera, falaram sobre a situação do Thiago Maia. Muito se fala da questão do Gabigol lá também, mas aí é um outro cenário. O Flamengo não trabalha com possibilidade de venda de Gabigol. E aproveitou também para tentar intensificar a questão do Léo Ortiz. Do Léo Ortiz, meu Deus, por mais que o Bragantino está tentando estender o vínculo, isso aí é normal, tá? O Bragantino sabe do jogador estar valorizado. Se consegue estender o vínculo, aumenta a multa e tira mais dinheiro do Flamengo. Mas o jogador quer jogar no Flamengo. O jogador entende que é uma oportunidade na carreira dele que não pode deixar passar. Pela sua idade, um jogador que sonhou alto, dar voo maior em seleção brasileira, jogar na Europa, com a idade que ele já tem, o tempo tá passando. E vir para o Flamengo seria um salto na carreira muito grande do Léo Ortiz, jogar titular no Flamengo, até planos para a seleção brasileira futuramente, o Flamengo consegue projetar isso para a carreira dele. Então o jogador quer muito jogar no Flamengo. O Flamengo já está alinhando, o Bragantino tem interesse no Lázaro também, né? As informações que vêm saindo. O Flamengo tem uma porcentagem do Lázaro, então aquela famosa venda casada ali. Beleza, tu vai comprar o Lázaro, eu abro mão da porcentagem que tenho aqui para você colocar no bolo o Léo Ortiz. E junto com o Léo Ortiz, o Flamengo também continua alinhando com o Juninho Capixaba. O Flamengo continua conversando, o Flamengo continua ali entendendo o melhor cenário para tentar fazer um pacote e ver o custo-benefício. O
plano A continua sendo o Matias Vinha, tá? O Flamengo não desistiu. O problema é a questão que a Roma, primeiro, que não tem pressa. Segundo, é a questão dos valores. Então, o custo da operação do Matias Vinha, como eu falei desde o começo, o Flamengo entende que o custo total, aí juntando tudo, tempo de contrato, valor salarial, intermediário, tudo, o Flamengo entende que está muito alto. E a ideia do clube é tentar diminuir esse valor, esse custo da operação. Já começa a projetar uma segunda opção também que agrada o Tite. O Juninho Capixaba é um nome que agrada o Tite, tá? Então o Flamengo está tentando intensificar. A diretoria do Flamengo vem sendo pressionada constantemente pelo Tite. O Tite pressiona o Landim pelos reforços. Cadê os reforços? E o Landim pressiona o Marco Braz e o Bruno Spindler, que até agora tá tendo muita dificuldade. Todo nome que o Flamengo tá indo, o Léo Ortiz, o Bragantino tá exigindo mais dinheiro e agora tá tentando alinhar com a questão do Lázaro. O Juninho Capixaba também não vai ser uma negociação fácil. Matias Vinha, vocês já estão vendo como está se arrastando essa novela. E ainda tem a questão do Evandro aí, que é outra situação que o Flamengo vai ter que aumentar a proposta para conseguir contratar o jogador ou contratar 60%, 70% do passe do jogador, deixando o clube com um percentual de venda futura, se o clube tiver interesse também nesse cenário. Muitas das vezes talvez não tenha, tá? Então não é uma negociação tão simples para o Flamengo, tá? O Flamengo tá tendo dificuldade até de manter o Everton Ribeiro, jogador que era do clube e agora está sem contrato. E Gabigol, meus amigos, pra gente finalizar, tá postando foto de academia. O que tá acontecendo? CT do Flamengo, academia do Flamengo, porque saiu uma postagem que o Gabigol fez nas suas redes sociais. Gabigol está de volta ao Ninho do Urubu, já começou o seu processo, tá? 2024 já começou para o Gabigol. Lembro que eu falei lá atrás, a pessoa até me falou, Luiz, Landim vem conversando com o Gabigol quanto a essa questão do extracampo dele. Ele quer a permanência do jogador no Flamengo. E nessa conversa, aquilo, posta coisa aí, dia a dia, para com essas polêmicas. A gente já tá vendo o Gabigol aí já de volta. Isso vai gerar para o Gabigol um condicionamento melhor do que os outros jogadores. Com isso, provavelmente, os primeiros jogos do Campeonato Carioca, junto lá com a galera Sub-20, ele deve jogar. Ele já fez isso naquela vez que queria ser convocado. Ele fez isso, voltou antes, começou a jogar antes. Isso dá uma margem para ele. E daqui a pouco, meus amigos, vai pipocar, sabe o quê? As matérias do Gabigol tá fininho, o Tite tá encantado com o Gabigol. E aí é aquilo, meteu o gol no Campeonato Carioca, a renovação vem. Por mais que se fala de Corinthians, tanto o presidente do Corinthians cantou, e quer o Gabigol, que tem uma proposta muito boa para o Gabigol, o Flamengo não trabalha com saída do Gabigol. O Landim não quer a saída do Gabigol e o Gabigol não quer sair. Flamengo e Gabigol já tem um acordo alinhado, porque a diretoria deu meio que para trás, mas o Landim já tinha tudo acordado com o jogador. E o presidente quer e quer muito a sua permanência, como o Gabigol também quer ficar. Então, não se surpreenda se a partir de agora as coisas começarem a mudar para o lado do Gabigol. Voltou antes de todo mundo, vai começar a jogar antes, provavelmente primeiro, no Campeonato Carioca ele deve já começar a jogar. E aí, meus amigos, começa a meter gol, aquela matéria que vocês já sabem. Gabigol é isso, Gabigol tá aquilo, Gabigol tá fininho, Tite tá encantado. E aí, tudo que o Landim precisa para renovar o contrato do homem. Beleza? Deixa o like, se inscreva, compartilha esse vídeo. Lembrando a todos que daqui a pouco, tá? 12h40, estamos ao vivo na nossa resenha. Estamos de volta! Partiu! Valeu!